Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje a gente vai discutir sobre o que é for, ver como ele funciona e mostrar alguns exemplos práticos para a gente poder assimilar a ideia dele, ok? For é uma função utilizada em em muitas linguagens e algumas delas são utilizadas de maneira diferente, mas hoje vamos ver ela em C++, correto? Então, vamos lá. Primeiramente, for é o seu significado é para, vem do inglês, né? E ele é um sistema que é utilizado quando se tem que repetir um código uma quantidade determinada de vezes. Então, enquanto o while, por exemplo, a gente utilizava o while para ele ficar executando até que a pessoa digite, vamos dizer, no while a gente tem um programa e no final ele perguntava, deseja continuar? Então ele tem que repetir quantas vezes enquanto a pessoa ficasse digitando sim. Então ele podia ser executado um número indeterminado de vezes. Já o for ele é utilizado quando a gente já tem um número. Aí esse código aqui tem que repetir 10 vezes, 100 vezes. Então, nisso a gente utiliza o for. Quando a gente precisa usar um contador, por exemplo, certo? Então, nele é passada uma situação inicial, uma condição e uma ação executada a cada repetição. Então, sua estrutura inicial é essa aqui, ó. Temos o for, aí entre parênteses temos a sua situação inicial, ponto vírgula, temos uma condição, que é enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar executando, e ponto vírgula, depois uma ação, que a cada vez que o código repetir, ele vai executar essa ação. Certo? Os parênteses, fechamos as chaves. Pronto, aqui dentro temos o código a ser executado e a chave se fecha aqui, no caso. Aqui a gente abriu. Então, essa situação inicial é uma variável, normalmente é uma variável, que a gente dá um valor x, e esse valor x, juntamente com a condição, ela determina a quantidade de vezes que o código deve ser executado, em que sofre uma alteração sempre que o código chega ao fim. A sua estrutura é a seguinte, essa aqui que eu já mostrei. Temos o for, né? A situação inicial, temos a condição, a ação, que deve ser executada cada vez que ele repete, e o código a ser executado dentro, tá bom? Então, gente, essa é a ideia do for, é algo, de certa forma, até bem simples, e a gente vai levar isso para a prática agora. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, essas foram as minhas referências para compor todo esse material de estruturas de repetição. Então, vamos lá, galera. Então, galera, voltando, estamos aqui já no Dev. E hoje vamos dar continuidade. Agora, né? É hoje não. É hoje também. Mas vamos lá. Então, a gente tem nosso programa base. E eu vou dar alguns exemplos de programas que a gente utilizaria o for. Você pode já ter feito com while e tal. Mas vamos ver que facilita muito utilizando o for. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar. E a estrutura do for, lembrando, é essa aqui. For, temos uma situação inicial, temos uma condição e temos uma ação a ser executada toda vez que o código... E aqui temos o código que fica dentro. Lembrando, vou botar aqui um set locale, LCL, e para a gente poder utilizar vírgulas e tudo mais. Quer dizer, caracteres especiais no caso. Então, vamos lá, gente. Temos aqui set locale e tal, nossa estrutura básica. E um código que a gente normalmente utiliza é, por exemplo, quando a gente vai fazer uma tabuada, tá bom? Então, quando a gente vai fazer uma tabuada, a gente faz uma determinada uma certa quantidade de vezes. A gente tem por exemplo, a gente digita para fazer a tabuada do 1, então é 1 vezes 1, aí temos depois 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10, correto? 1 vezes 10. Então a gente tem uma determinada quantidade de vezes. A gente repete esse mesmo código quantas vezes? 10. Fica sempre se alterando quem? O valor da multiplicação, o número que multiplica. Então essa seria a ação. Seria, como ele está toda vez que repete a gente aumenta mais um, essa seria a nossa ação. Qual seria a nossa condição? Ser menor do que 10. Esse número aqui, ser menor ou igual a 10 no caso. E qual é a situação? A situação é o número começar com I. Pera aí, eu não entendi, Pedro. Então vamos lá.
vamos ter um C alto aqui, vamos pedir um número para multiplicar. Digite um número para receber sua tabuada. E aqui vamos dar um CIN número. Tá bom? Então vamos criar essa variável número, tipo inteiro, fazer. Pronto, fizemos isso. Agora vamos utilizar o for. Primeira coisa, dentro do for, essa situação é a situação de um contador. Então a gente vai criar aqui esse contador aqui mesmo. Então, int i, e ele começa com quanto? Ele começa com 0, começa com 1. Como a gente viu, ele começa com 1, né? Então, primeiro na nossa tabuada, vai ser esse número aqui que vai multiplicar, tá? Então, na nossa tabuada, a gente vai ter o 1, primeiramente, depois vai ter o 2, o 3, 4, até o 10. Então, a gente começa com 1. Essa aqui é a nossa situação inicial. Depois disso, nós temos uma condição. Qual a condição? A condição é que esse código execute enquanto o i for menor ou igual a 10. É isso. Então, quando ele chegar em 11, por exemplo, ele vai parar. Então, ele só vai dar a tabuada até 10 para a gente. Pronto. Botamos a nossa condição. E qual é a ação que ele deve executar toda vez? Se a gente não colocasse uma ação, o i ia ficar sempre valendo quanto? Sempre valendo 1. Então, ele nunca ia parar porque ele sempre seria menor ou igual a 10. Certo? Então, para a gente poder parar quando ele chegar a 10, a gente pode fazer o i mais mais. Isso, a cada vez que ele executar, ele vai somar mais 1 na variável i. Então, recapitulando, a gente cria uma variável, normalmente essa variável aí, mas pode ser qualquer nome, pode ser um J, um T, ou uma palavra mesmo, bola, mas é utilizado bastante o i. Então, a gente cria essa variável, que vai ser o nosso contador, a gente inicia um valor para ela. Normalmente, por exemplo, na tabuada, vamos iniciar com 1. A gente bota a condição, que é enquanto esse i for menor ou igual a 10, porque quando chegar em 11, a gente finaliza a nossa tabuada. E toda vez que ele executar uma vez, ele vai somar mais 1 na variável i. Então, ele executa uma vez, vem aqui, aí i mais 1. I é 1, 1 mais 1, 2. Executa outra vez, 2 mais 1, 3. Até ele ficar valendo 10, um número maior que 10 e parar de executar. Então, vamos lá. Pronto, fizemos isso. Agora, vamos escrever a nossa tabuada. Então, seria algo como número, que é o número que a gente pegou ali. Aí teríamos um texto agora, né? Seria o vezes quem? Vezes i é igual a número vezes i. E para finalizar, a gente coloca um EDL para dar a quebra de linha. Tá ok? Então, pronto. O que nós temos? A gente pede inicialmente o valor da nossa tabuada, entra no for para i igual a 1, recebendo 1, enquanto i for menor ou igual a 10, i mais mais. Então, enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai executar esse código e no final ele vai somar mais 1 na variável i. Até que essa condição seja falsa, ele para de executar. Então, vamos entender na lógica. Começa com 1. I é menor ou igual a 10? Sim, i é 1. Então, ele vem aqui. Número, que é o número que a gente vai digitar, vezes 1 é igual a número vezes 1. Vai ser igual a número. E em DL, quebra a linha. Aí ele vem mais uma vez aqui, soma mais 1 no i. Certo? Então, o i agora vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vem aqui, número. Aí, depois diz vezes 2 é igual a número vezes 2. Vem aqui, soma mais 1, 3. Então, 3 é menor ou igual a 10? Sim. Então, número vezes 3 é igual a número vezes 3. Então, a gente vai fazer isso até que i seja maior do que 10, no caso. Ok? Então, vamos executar esse código. Eu já volto. Executando o nosso código, ele já está aqui aberto, deu uma aumentada para a gente ver melhor. E vou digitar aqui um 12, certo? Pode ser qualquer número. Digitar um 12 e, ó, 12, quem é 1? É i. Então, 12 vezes i é igual a 12. Aí aumentou mais um, 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, lembrando que o 3 é o i. Então o i foi sempre somando mais um, né?
toda vez que ele passou pelo for, ele somou mais um. Até que a condição, que era i ser menor ou igual a 10, não fosse mais verdadeira. Ou seja, quando o i começou a valer 11, ele para de executar a tabuada. Tá bom? Então, é basicamente isso a nossa ideia principal do for. Vamos para um próximo exemplo? E um outro exemplo que eu posso dar é o quê? É caso a gente quisesse receber a altura de 20 pessoas e no final a gente informar qual é a média dessa altura. Ah, você deve pensar, caramba, eu ia ter que ter um bocado de layout. Mas, pera, se eu fizesse simplesmente, não sei, fizesse simplesmente com for, ele repetir 20 vezes, você pode fazer exatamente isso. Então, vamos lá. Vamos fazer a média da idade de 20 pessoas. Nesse caso aqui, na verdade, no nosso código, eu vou fazer de um número menor. Vou fazer 5, por exemplo, para diminuir. Mas vocês podem fazer com 20, 30, quantas pessoas quiser, só para trocar os valores. Então, primeira coisa que a gente vai ter. A gente vai ter um for. Então, for, inicialmente, temos um int i. Ele vai iniciar, pode ser com 0, com 1. Vou iniciar aqui com 0, tá bom? Então, i começa com 0. Depois disso, vamos colocar uma condição. Enquanto i for menor do que 5, então enquanto i for menor que 5, ele vai executar i mais mais. Então, toda vez que ele executar o nosso for, ele vai somar mais 1 até que i seja 5 e ele pare de executar. Como a gente iniciou com 0, não seria menor ou igual que 5? Não, porque como a gente inicia com 0, ele iria repetir 6 vezes. Se a gente começasse com 1, seria só 5. Mas como a gente está com 0, aqui no caso é só o menor. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pedir, já dentro do for mesmo, as alturas das pessoas. Digite a sua altura. Então vamos receber essa altura aqui. E qual é a variável altura? A gente não tem. Então vamos criar float altura. Pronto. Aí, agora a gente tem que somar essa altura. Tá bom? Vou até apagar isso aqui. Tem que somar essa altura em uma outra variável. Então, eu vou criar aqui uma variável soma, que vai receber ela mesma mais altura. Ok? Então, essa variável também é tipo float. Então, eu vou criar aqui também ela. Pronto. Então, toda vez que a gente repetir o código, ela vai pegar soma, que soma inicia com 0. Ela vai pegar soma e ela vai receber ela mesma mais a altura da pessoa que acabou de digitar. Aí pronto, eu digitei na primeira vez 1.5, a altura é 1,5 m. Aí 0 mais 1.5, 1.5. Aí na outra eu digitei 1.6. Aí ele vai vir aqui e vai fazer soma, recebe soma, que é 1.5 mais 1.6. Vai dar 3.1. Aí eu digito 1.9. Aí vai vir 3.1 mais 1.9 é igual a 5. Então, ele vai sempre somando. Terminou isso? O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma média, variável média, float média, que vai receber quem? Vai receber a soma dividido pela quantidade de pessoas, que seria 5. Se a gente quiser trocar aqui, por exemplo, por 20 pessoas, em vez de a gente ter que alterar aqui e aqui, a gente pode utilizar uma variável. Então, a gente costuma utilizar uma constante. Então, vamos dizer, vamos criar aqui int const, certo? Então, é um inteiro constante, ou seja, a gente não consegue alterar esse valor usando um cin, certo? Nem durante o programa. Tipo, eu dizer aqui, int const quantidade recebe 5. Eu não consigo pegar essa quantidade aqui embaixo e botar recebe 7. Tá bom? Então, a gente costuma utilizar a constante e faz como? Por exemplo, int const quantidade recebe 5. Então, aqui, em vez de a gente utilizar o valor, a gente utiliza a variável quantidade. Tá? Então, quantidade. Se a gente precisar alterar 20 pessoas, a gente só altera aqui. Não precisaria alterar aqui e aqui. Pronto. Fizemos isso. Agora é só a gente dizer a média de altura
é de, e vamos dizer aqui o tamanho, no caso, média. Média, e vamos colocar um metro aqui no final, ponto, vírgula, para finalizar. Como eu falei, vamos utilizar só o 5 aqui, e vamos lá, vamos executar. Já volto. Voltando aqui, dei um zoom aqui um pouquinho na palavra, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho, a gente vai acompanhando. A gente criou o nosso código, usou o setLocale para utilizar a acentuação, criou duas variáveis, altura e soma, começando com 0. Criamos também uma constante, que vai definir a quantidade de vezes que nosso código tem que repetir. A gente não precisa utilizar ela, como eu já falei, só que isso aqui acaba facilitando no final, se a gente for querer alterar durante o nosso desenvolvimento. E digita a sua altura. Ele entrou aqui no for. O int, a gente criou a variável int i, variável i do tipo inteiro, que começou com 0. Depois, i, a gente deu a condição, que é enquanto o i for menor do que a quantidade, e a gente soma mais um no i. A gente pede essa altura, que é como está fazendo aqui, e soma essa altura na variável soma. Então, vou digitar aqui 1.8. Ele somou mais um, então i agora é 2. Uma forma que a gente pode mostrar isso é colocando aqui, por exemplo, i, certo? E dar um espaçozinho aqui. Vou executar de novo, rapidinho. Então, olha, 0. O i vale 0 aqui, porque a gente iniciou ele com 0. Vou digitar 1.8. Vai somar mais um. Valeu 1 agora. Agora a gente digita 1.9. Vai somar mais um. 1.5. 1.65. 1.78. Ok? Foram 5 pessoas, parou no 4 aqui, ele deve parar de executar, já somou todos os números, e agora ele vai fazer a média, que seria a soma dividido pela quantidade, que é 5. Então vamos dar um Enter, e ele fez isso, ele pegou a soma de todos esses números, dividiu por 5 e deu a média para a gente. Agora aquilo que eu falei para você, a gente pode alterar apenas aqui, então eu vou digitar 20 aqui, só para... Não vou até o final, mas eu vou mostrar a vocês que ele vai até o 20. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na outra, se a gente digitasse aqui, ele já parava. Mas não parou, ó. Ele vai até o... Pelo menos até o 19. Ó, 19. Vou digitar o último, 1. A média tem que ser 1 também, né? Então, a gente dá 1, né? Ali aconteceu algum erro que eu não sei por que foi. Deu 2, né? Mas... Como a gente pode ver aqui, eu repeti a mesma coisa e deu 1, como era o esperado. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se ficou muito longo, espero que vocês tenham entendido. Então, a gente nos vê em breve. Valeu, falou e fui!